Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo para você ainda. Veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse, então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês The Steady Love. Oi pessoal, se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida no vídeo que ajuda muito. E vamos às minhas opiniões aí sobre esse drama que foi o hit aí do momento. Um drama de fantasia que chamou a atenção de todos. Vamos começar falando um pouco aí do elenco. Não eram atores que eu tinha um grande conhecimento prévio, mas já tô apaixonada por eles. Destaque aí pro nosso Império, o Shen Xinchu, que é um ator que consegue ser bonito e engraçado ao mesmo tempo. Eu adoro esse tipo de ator, que consegue ser romântico, engraçado e ser bonito. Ele tem várias camadas, vários lados e ele é muito bom. A Landy Lee também não conhecia muito da atriz e estou apaixonada por ela agora. Além de linda, ela tem uma presença em cena muito forte. Ela é muito carismática. Temos o Luke Shen aí estreando nos dramas e já arrebentando, chamando todas as atenções. Espero que ele tenha um bom futuro e bastante dramas pela frente, porque ele merece. Chama muita atenção por vários motivos, lógico. Primeiro porque ele é lindíssimo, mas também porque ele manda muito bem. Também é muito carismático, tem uma grande presença em cena. E temos a atriz He Xuanlin, que eu tô apaixonada por ela, achei ela uma fofa. Realmente uma atriz muito bonita, tem uma beleza diferente. Parece uma bonequinha, tem um nariz tão fofinho. E ela realmente fez uma personagem muito boazinha também, muito fofa. E eu acho que são esses 4 elementos que são os 4 protagonistas que são a grande força e o diferencial desse drama aqui. Eles carregam ali o drama nas costas. Mas vamos falar do drama, começando aí como sempre pelas partes técnicas. Vamos começar falando dos cenários e dos figurinos. Os cenários são maravilhosos, principalmente os cenários lá no mundo celestial, os quartos, né, os grandes salões, as passagens de um lugar para o outro ali que eles caminham. Realmente é tudo muito bonito. É um drama ali que tem uma ligação com Ashes of Love, então você pesca algumas referências em termos de cenário, principalmente essa textura da nuvem. Eles deram uma modernizada, mas eles estão usando a mesma base. Tudo também que vem lá do Reino Fantasma, lá que demoníaco, ou aqui no caso eles chamam de vazio, o Reino do Vazio. Também é tudo muito bonito, tudo puxado por preto, por roxo, tudo muito pesado. É praticamente o reflexo ali do que tem no mundo celestial, mas com cores mais
pesadas, né? Mais escuras. Mas também os salões são lindíssimos. Os tecidos, é tudo muito, muito caprichado nesse sentido. Não tem o que falar dos cenários, os cenários são lindíssimos, um mais bonito que o outro, um mais encantador que o outro, até o lugar lá que ele fica preso lá pra fazer a meditação dele, o Império, é muito lindo. Lembra bastante ali o cenário que pertencia ao Fada Peixe, né, que é uma árvore ali no lago. Tudo me remete muito ao Fada Peixe nesse drama. Eu não sei se é porque, como ele é uma coisa baseada em estrelas, né? Do amor estrelado. Empírio também tem uma conexão grande com o poder das estrelas. Ele controla ali a questão das estrelas. E o Fada Peixe era o Senhor da Noite, o Senhor das Estrelas, o Deus da Noite ali. Então acabou ficando tudo puxado pro Fada Peixe. Porque essas nuvenzinhas eram do palácio ali, do salão do Fada Peixe. Aqui no caso ela tá espalhada por todo o mundo celestial. Então, em termos de cenário, eu realmente gosto de tudo, não tem nada que eu possa reclamar. E os figurinos também é a mesma coisa, achei legal que eles trabalharam com muita transparência dessa vez, a gente vê pele. Vemos pele, gente, temos muita pele. Vemos o braço ali, né, os ombros, geralmente é tudo muito fechado, tapado. Aqui não, a gente ainda enxerga um pouco do corpo das pessoas. Até quando eu vi a passarinha ali pela primeira vez, eu vou chamar ela de passarinha. Ela tem as perninhas de fora, o que é raro, né? A gente geralmente não vê nada de uma sainha curta, mas ela usa e ficou legal. Então a gente vê corpo, gente. Eu achei isso bom. O que eu achei legal é que eles trabalharam muito com brilho aqui nos figurinos, né? Acho que o destaque era o brilho. Muitos tecidos que tem um brilho muito bonito, purpurinado, ou feito aquele tecido que ele joga nela além de dar um beijo, você vê que ele tem um reflexo. Então é tudo trabalhado no brilho. Nas camadas, claro, como sempre, tecidos lindos, bordados muito bonitos, um bordado mais bonito que o outro. A gente tem bastante texturas de tecidos diferentes. A gente tem tecidos mais robustos, assim, mais grossos, principalmente pro pessoal que é do pessoal ali do vazio, né? A gente tem coisa de farrapos, mas ao mesmo tempo a gente tem o mundo celestial ali todo com os tecidos muito mais finos, mais chiques. As armaduras também são bem interessantes, bem bonitas. O figurino realmente é tudo muito criativo, tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. Os acessórios também. Eu lembro muito do acessório dela no vestido de noiva, que faz alguma coisa aqui perto da orelha, que realmente fica muito bonito nela, que é baseado no clã dos pássaros, né? Adoro também as roupas do povo das bestas, mais vermelho, mais colorido. Principalmente as roupas do príncipe, parece uma coisa mais tribal, eu gosto. Então nessa parte de roupa e figurino, só elogios, eu gostei de tudo. Achei que tudo combinou com os seus respectivos personagens. E sempre achei muito legal como você tem sempre ali, pegando por exemplo o vestido das principais, das protagonistas, ela com o vestido celestial, a irmã ali com o vestido lá do vazio. Um é um reflexo do outro, só que na versão celestial e na versão vazio. O preto e o branco, realmente tudo muito lindo. Quanto às
efeitos visuais realmente é algo que chama muita atenção aqui no drama. Acho que é o ponto forte do drama, um dos pontos fortes. É impressionante como tá tudo muito lindo. Só aquela cena que ela já chega ali atravessando aquela ponte. Até mesmo o simples fato delas subirem ali na carruagem nupcial ali, né? E eles criam ali as escadas para elas subirem. Nossa, é tudo muito impressionante em termos de efeito. Eles estão se superando cada vez mais. É uma cena melhor que a outra. Em termos de efeitos especiais nas lutas, nos feitiços, nas batalhas. Até o mesmo animal ali que o animal de estimação do Fada Peixe aparece, um holograma. Aquela cena é toda linda. A cena das estrelas. Ele levando ela para passear nas estrelas. São tantos efeitos maravilhosos. O nosso lobinho fazendo aquele furacão para tentar roubar a noiva. Tem tanta cena em termos de efeitos que é um espetáculo. Você vê que realmente eles estão se provando cada dia melhor nesse quesito. As pessoas antigamente falavam assim: ah, não vou ver drama chinês com os efeitos, é tosco. Hoje em dia não dá pra falar isso das fantasias. Quem fala isso é porque não tem assistido os dramas de fantasia. Desde ali de Poesia de Amor Milenar já tinha melhorado muito. O próprio Amor e Redenção também é muito bom em termos de efeitos especiais. Aí a gente teve A Fada e o Diabo, que é um espetáculo, e agora é esse mais espetáculo ainda. As cores, tudo que eles usam é muito bonito, não tem nada que fique simples. A árvore tá lá e ela tem todo um efeito em volta dela, é lindo. Até o lugar que eles estudam, tipo a faculdade, eles podiam ter feito uma salinha normal, mas não, é uma coisa que você vê assim, um espaço infinito. É tudo muito, muito bonito, é pensado para ser bonito, é pensado para estar bonito em tela, para passar uma coisa celestial quando é no mundo celestial, ou para passar uma coisa do mundo do vazio quando está lá. A gente tem também o país ali, a Terra das Bestas, que tem um visual muito legal. Tudo tem um visual incrível. Nesse departamento, eu acho que eu não tenho que reclamar. Até o lobo, quando o menino vira o lobo, ficou bom. Como é fantasia, eles podem fazer uma coisa no animal mais fantasiosa e não fica uma coisa tosca. Quando é um drama mais da realidade, você tem que criar um lobo real, às vezes fica bem tosco. Na fantasia fica melhor porque ele pode ser um animal mais fantástico. Então, pra mim, os efeitos visuais é um dos grandes pontos fortes, mais fortes desse drama. Um dos aspectos que, por exemplo, supera bastante Ashes of Love, até por uma questão de Ashes of Love ser bem mais antigo. Ashes of Love é um drama de 2018, então tem essa desvantagem aí. Os efeitos não são tão bons, mas porque é bem anterior. Agora as coisas estão bem melhor. Então, se tem um aspecto que esse drama supera aí o seu antecessor, seria nos efeitos especiais. Mas por uma questão temporal, né? Esse drama aqui tá com a vantagem. Vamos falar das músicas, das hosts. Gente, tem o Liu Yuning, maravilhoso, música maravilhosa. Tem várias músicas maravilhosas. Essa aqui. E tem essa aqui que é do encerramento, que é a mesma cantora que fazia o encerramento de Ashes of Love, que ela também aparece tanto em Ashes of Love como aqui em The Steady Love. Ela tem uma voz lindíssima, nossa, ela canta em Ashes e canta aqui, esse encerramento aqui. Então a Oshi é um grande ponto forte desse drama maravilhosa. E a parte instrumental é mais legal ainda, como disse a Fran, é o samba do cachorro doido, porque eles usam de tudo.
eles usam tango, usam jazz, usam música orquestrada. Não tem o que eles não usam, o que eles acham que vai ficar bom na cena, eles vão lá e colocam. São aquelas músicas que não são criadas originalmente para o drama, mas que eles colocam ali em determinadas cenas pra fazer o clima, pra dar o clima da cena. E eu achei muito criativo, muito legal que eles usaram de tudo um pouquinho. E ficou esse samba do crioulo doido, como diz a Fran. Ficou muito bom. Os personagens, nossa, são muitos. Vou tentar falar brevemente um pouquinho de cada um. Temos o Gu Haishao, que é o companheiro ali do nosso terceiro príncipe, o Xiao Fen. E ele é a nossa voz dentro do drama. É aquele cara que traz uma comédia, né? Um alívio cômico. E ele fala as verdades na cara de todo mundo. Tem as melhores respostas, as melhores tiradas. Ainda tem um romance dele ali com a outra menina que fica ali como a serva da princesa. A Su Shui, que ganhou mais destaque na história do que eu achei que ela ia ter. E eu realmente gosto muito dela também. E shippei super os dois, faz um casal muito fofo. Aí a gente tem a Imperatriz e o Imperador do Vazio. A Imperatriz, assim, muito poderosa, muito forte, aquela vilã com gosto, que praticamente é muito mais dominante do que o Imperador do Vazio. Eu achei que é o ponto fraco que eu acho da história, que eu acho que os imperadores foram muito fracos. Eu vou falar mais disso quando falar da história, mas ele realmente chama atenção por ser lindo. Nossa, que ator lindo, né? Vamos combinar que ele é muito bonito. Ele é um imperador só pra gente ver, né? Ele é chamado de tirano, mas eu tava esperando ele ser mais imponente e eu achei que me decepcionou um pouco o personagem em si. Ela não, eu já esperava que ela fosse ser aquela imperatriz do mal e ela foi muito bem, atriz lindíssima. Temos aqui também a mãe, né, do Xiao Fen. Uma querida muito fofa. Eu morri de rir com ela, e o filho, toda hora ela quer que alguém bata ou ela bater no filho, pega aquele cajado. Aqui temos muitos pais ruins, né, mas a gente tem essa mãe aí boa. Temos o Imperador Celestial, a Imperatriz Celestial. O Imperador Celestial é aquele personagem que todo mundo não gosta. Outro problema que eu acho ele muito fraco, um imperador fraco no sentido de que ninguém respeita ele, ele não tem poderes em si mesmo, ele não consegue vencer o próprio filho. Tanto ele quanto o outro imperador, a gente não entende por que eles estão sentados no trono, porque esses imperadores eles estão ali por serem extremamente poderosos, o que não se vê aqui e acaba que fica assim meio esquisito. Ele tem uma personalidade, um personagem muito estranho, a gente não entende porque ele tem esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Até o final acho que não explica bem, ainda tenho muitas dúvidas sobre esse personagem, porque eu entendo até a posição dele, a questão dele ter um preconceito, querer tomar esse tipo de decisão pra proteger o mundo, ele não tá errado na posição que ele se encontra. Ele tem que primeiro salvar o universo, o mundo, primeiro pensar no bem coletivo do que num bem individual. A gente pode olhar isso como um ponto negativo e um ponto positivo. É negativo uma pessoa sacrificar realmente o próprio filho, mas ao mesmo tempo é positivo porque ele sacrificaria o próprio filho, assim como ele sacrificaria qualquer outra pessoa pelo bem do mundo, então ele não faz essa distinção. Você pode ver por um lado bom ou por um lado negativo. Eu acho que em termos da história eu acabo culpando ele menos quando eu descubro que foi o Império que colocou a árvore lá, as flores para proteger o mundo, mas ninguém deixou essa informação pros imperadores celestiais. Tá de sacanagem. Pra mim não é um defeito dele, ele até mostra ali o imperador celestial anterior, os conhecimentos que foi passado para ele só podia pensar dessa maneira, não é uma coisa que ele criou da mente dele. Isso é uma das minhas críticas à história, é uma falta de informação que leva ao erro. Não é porque ele era um vilão, era ruim, ou era aquilo, ou era isso. Tanto que quando realmente tem o despertar dos poderes das flores, realmente o mundo quase perece, quase é destruído. Ela também, quando tem o poder das flores, sai matando e destruindo tudo, me leva a dar um pouco de razão que o imperador tinha medo. Eu não tô passando pano pra ele, mas eu acho que se você olhar bem, ele não tinha culpa, tá faltando informação, gente, tá? Erro aí do povo anterior que não deixou os dados. Como é que o cara ia saber, né, meu filho? É aquele negócio, é o medo do grande poder, do desconhecido. E isso é normal na raça humana e nas divindades, em qualquer tipo de reino. Um imperador celestial tem que pensar primeiro sempre no bem geral. Então, é compreensível ao mesmo tempo que deixa a gente com muita raiva, é claro, a maneira que ele trata os filhos, a esposa. Mas só que eu sinto uma falta de respeito muito grande das pessoas em relação a ele. Quando a gente vê Ashes of Love, a gente vê também que algumas pessoas não concordam com a opinião ou a decisão do Imperador Celestial, mas nunca tem esse afrontamento à posição dele como um líder. Por quê? Porque realmente em Ashes of Love, em Eternal Love, os Imperadores Celestiais, os deuses são muito poderosos, ninguém vai enfrentar eles. É minha grande crítica a esse drama aqui, como essas pessoas são fracas, esses personagens são fracos em termos de poder que eu tô falando. Então é muito fácil você enfrentar eles, é muito fácil você questionar eles,
quando eles não têm um grande poder pra sustentar essa posição dele. Não dá pra entender por que ele é imperador celestial, nem porque o outro cara é o imperador do vazio. Afinal de contas, quem é que manda aqui? E a gente tem a Imperatriz, a mãe, que é uma mãe boa, mais uma mãe boa, querida, bonitinha, fofa. Gostei muito do trabalho da atriz, quer sempre proteger os filhos, tenta ali manter um equilíbrio entre o que o marido quer, o que o mundo precisa, até um momento que ela desiste, né? E pede pra sair, pede a separação, tá certíssima. Achei até que ela demorou, que ela teve muita paciência. Agora, quanto ao Imperador do Mundo Mortal, que é o pai das duas meninas, acho que ele é um personagem bem complexo, você começa não gostando muito dele, mas durante o drama ele se torna até um personagem engraçado, que você acaba também tendo uma empatia por saber toda a história de tudo que ele teve que fazer. Você compreende o lado dele, eu totalmente compreendi o lado dele. Ele tem um limite nas coisas que ele pode fazer, é o imperador de uma raça, de um grupo mais fraco ali dentro daquela aliança, então ele realmente fica numa posição muito difícil em que ele não pode enfrentar ninguém, tentando sempre colocar a sua nação e os humanos em primeiro lugar, que eu acho que é uma boa característica para o imperador. Falar é um pai péssimo que coloca o bem geral acima do bem das filhas, e tá certo na posição que ele tá, ele tem que ser assim mesmo. Eu não vejo ele como uma pessoa ruim, sempre foi uma pessoa boa que tá tentando fazer o melhor com o que o mundo oferece a ele. São as armas que ele tem pra lutar, é aquilo que ele pode fazer. O Udai, né, é aquele personagem maravilhoso que, gente, você começa achando que ele vai ser uma coisa, ele vira totalmente outra, que vai ser aquele bruto que você não vai gostar, vai ser aquele inimigo chato e você acaba adorando. Os brutos também amam, né? Gente, ele é aquele bruto fofinho, sabe? Uma pena que eu achei o personagem bem desperdiçado, eu sei que podiam ter usado muito mais ele, principalmente nas cenas de luta, que eu acho que falta aqui no drama. E eu queria muito ter visto mais ele em batalha, que eu acho que ia enriquecer muito toda a parte de entretenimento da história. O romance dele também ficou bem mal trabalhado, a gente queria com certeza ver mais ali. Eram dois personagens queridos que a gente teve pouco deles. A Mamã, a minha passarinha, eu acho que é uma das partes mais tristes aí da história. Apesar de que eu acho que foi um pouco covarde da parte do drama matar ela. Não por ela ter morrido, mas ter escolhido ela pra morrer. Era a personagem mais fácil de se matar, porque era a única que não tava envolta ali num romance. Ela mesma fala um pouco antes dela morrer, no mesmo episódio até, que tá todo mundo com um casalzinho e ela tá sozinha, ela tá meio que sobrando ali, então era muito mais fácil matar ela do que matar os outros. Eu acho uma cena, assim, muito ridícula da situação, porque eles sabem que eles não estão totalmente seguros, eles não podem confiar na promessa e nas palavras das pessoas que deram as palavras que não iam fazer nada. E eu acho muito ridículo aquela cena dos dois saírem e deixarem as duas sozinhas. Eu acho que isso, na real, nunca aconteceria. São duas pessoas muito inteligentes, todo mundo ali é muito inteligente. Eu acho que eles estariam se cercando de mais cuidados, eles não estariam assim tão à vontade como o drama mostra. Então eu fiquei bastante triste, chorei bastante na morte dela. Alguém tem que acabar pagando o preço ali da disputa. A personagem da Russu, o Coentro, desde o início eu desconfiava um pouco dela, sabia que ela não tava ali por bons motivos, dava pra ver na cara dela. E eu entendo a questão dela querer se vingar, ela tá ali na razão dela, mas é claro que ela extrapola todos os limites, já que não deu certo, pô, vou destruir o mundo, sabe, gente? É pessoa megalomaníaca, louca. Ela realmente ficou louca, não tem como defender uma pessoa dessa. Tem que se vingar realmente daqueles que te prejudicaram. Se você for parar pra pensar, na verdade, ninguém ali era a verdadeira pessoa que ela tinha que se vingar, porque o tal do Imperador Celestial que causou tudo já nem era mais vivo, né? Já era um outro Imperador Celestial. Nem foi ele que matou os espíritos lá na lâmpada, nem foi ele que destruiu a árvore, não foi ele que fez nada disso. Aquelas pessoas que estão ali são descendentes daqueles que fizeram. Não acredito nessa coisa de dívida histórica. As pessoas ali não têm culpa do que seus antepassados fizeram. Aí no caso ela tem ódio a todo mundo, a vida, né? Porque ela quer destruir a vida. E ela não é tocada nem um pouco pelo amor do príncipe. Ela podia ter escolhido outros caminhos, mas resolveu fazer o que fez, viver do ódio para o ódio. E temos o personagem do Lobinho, que é um personagem que eu adoro. Gente, ele é um querido. Curiosidade é que ele é o ator mais velho do que todos os outros atores ali que são os protagonistas. Ele tem uma cara de garoto, deve tomar formal no café da manhã, né, esse ator. Ele também, acho que todo mundo nesse drama é muito cômico, mas ele também é muito engraçado. E ele é um amigão, é um parceirão. Ele é tudo de bom, ele ajuda e é leal aos amigos sempre em qualquer situação. E é muito bonitinho quando começa a rolar ali o romance entre ele e a princesa, que falar ali dos irmãos, né? Ela é uma querida muito fofa. Ele também é um querido muito fofo. Mas são dois muito fraquinhos também, gente. Eles são os filhos do Imperador Celestial. Continuando reclamando aqui, que eu acho que é todo mundo muito fraco. Se você pega, por exemplo, o Fênix e o Fada Peixe, que são os dois filhos do Imperador Celestial,
são pessoas muito fortes, muito poderosas, muito sábias. E pegando também Eternal Love, pô, o Erwai é o neto ali, você tem os pais deles, os tios, são todos muito poderosos, sábios. Então eu acho que aqui realmente a gente tem uma galera muito fraca, mas a Zi-O e o irmão são fofinhos, são funcionais pra história. Ele acaba terminando ali a história como o Imperador Celestial. Eu até brinquei com as colegas, é o Imperador Celestial fraco, a revanche, parte 2. Porque é outro fraco, gente, ele é muito fraquinho. E vai sentar no trono sendo uma pessoa fraquinha. Ele pode ser bonzinho, um querido, um amor, ser ótimo em administração, mas para o Imperador Celestial ele tem que ter o poder que eu tô falando. Porque também vai ser uma pessoa que as pessoas não vão respeitar, assim como não respeitava o pai dele. A sorte dele é que ele tem o Dai lá como o Imperador do Vazio, que rolou ali meio que uma trégua. Mas se ele tivesse um grande imperador inimigo, eu não sei se ele dava conta não, porque ele realmente é muito fraco. Vamos entrar agora nos nossos protagonistas, começando aí pelo nosso Xiao Feng, o terceiro príncipe, Luke Shen arrasando aí. Eu gosto do personagem, ele é maravilhoso, ele é humano, né, forte, poderoso, que tem ali um poder que ele esconde, tá ali naquela questão das disputas pelo poder, tentando se manter embaixo dos panos e daqui a pouco revela, tá querendo ali brigar pela questão da posição do príncipe herdeiro, o que some depois do meio pro final pra história, esquece em nome do amor dele. E eu acho que ele dá uma enfraquecida do meio pro final da história. Gente, todo mundo vira comédia nessa história, no final das contas, né? Eu gostei muito do trabalho do ator, ele passa um amor por a princesa. Eu adoro a parte ali no início que ele é um mentiroso, que ele engana todo mundo. Eu adoro esse pedaço, que a gente fica com raiva que ele tá mentindo, mas eu acho o máximo que as mentiras que ele inventa são muito engraçadas. Eu queria mais, eu acho que a minha reclamação aqui do início ao fim vai ser que, por exemplo, eu gostaria de ter visto ele numa luta de verdade, ele lutando pra valer mesmo, mas acaba que a parte da Uchiha da luta desse drama foi bem fraquinho, tanto a ele quanto ao Império, até o Dai, eu acho um desperdício. Mas a parte toda do romance, do amor, ele foi muito querido e foi muito, muito, muito bem mesmo. E é um personagem que a gente já se apaixona e gosta do início ao fim, super carismático. E ele vira um genrinho lá do sogro, gente, ele sendo maltratado pelo sogro, ele sofrendo preconceito ali do sogro. O sogro trata o Império todo bem, né, e ele todo mal, é muito bom. Uma das melhores partes também é ele e o Império ali, dando aquelas brigadas, também é muito gostoso de assistir. Altas químicas dele com o Império ali, os dois juntos é uma das melhores partes do drama. Falando da Kim Kui, vou chamar ela de Kui, ela é uma personagem que eu gosto e ao mesmo tempo ela me irrita. Mas aí é uma coisa pessoal minha, que é aquela pessoa que é boazinha demais. As pessoas boazinhas demais me irritam um pouco. Eu gosto toda a parte dela ser forte sem ser poderosa, então ela consegue contornar a situação com conhecimento, com a medicina. Ela é uma pessoa fisicamente fraca, mas ela é uma pessoa psicologicamente, inteligentemente forte, então eu gosto disso. Mas ela me irrita na questão dela ser boazinha demais, aquela pessoa que quer ganhar a guerra com livros, e isso não existe, né? Se as pessoas estão vindo pra te matar, você tem que se proteger e mandar de volta. É algo que eu não gosto, mas eu sei que pode ter gente que ama esse lado da personagem. Mas eu acho engraçado que ela é tão careta que até o Império é menos careta do que ela. Tem aquela cena que eu gosto muito, que ela tá reclamando que eles foram roubar e o Império tá falando, ah, mas eles roubaram de ladrão. Aí ela ainda olha de cara feia. É tão boazinha que tem que defender até os bandidos, e isso me irrita. Mas a atriz linda, carismática, adoro a relação dela de irmã. Finalmente uma irmã maravilhosa que presta do início ao fim. Uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito grande, é muito fofa. Aí já que a gente tá falando da irmã, vamos pra outra irmã, a Etan, que é a luz do drama. O personagem tem uma presença muito forte, cômica e forte, linda, tudo ao mesmo tempo. Ela é de tudo um pouco, na parte do romance também ela é uma fofa. É muito atirada, é muito engraçado quando ela tá ali, Dona Flor e seus 3 maridos. A única parte que eu acho que eu não gosto dela é quando ela começa a enrolar, querer juntar os 3 ali no Império, isso me irritou um pouco. Tava super concordando, gente, com os príncipes ali, os irmãos. Vamos botar logo, gente, esse povo pra se unir, o Império voltar logo, que eu já tava irritada ali com a enrolação dela. Porque, gente, eles são os mesmos, todo mundo é a mesma pessoa, tanto que o Império depois tem a memória de todos, então tava enrolando à toa. Essa é uma das partes que eu tenho uma ressalva com a personagem, porque ela é sempre muito decidida e forte pra tudo, e ali ela deu aquela cambaleada de não saber o que fazer, e eu achei desnecessário. Mas ela é sempre muito forte, sempre muito determinada, ela brilha na história o tempo todo. Eu realmente gosto bastante da atriz e da personagem. E agora vamos falar dele, o Império, que eu acho que é o personagem que eu mais gosto dentro da história.
ele é aquela pessoa que começa fria, sem sentimentos, e vai ganhando ali sentimentos, porque ele não tem como ignorar aquela pessoa que tá ali ao lado dele, que ela é incrível. Torna a vida dele uma bagunça no bom sentido, começa a despertar ele pra vida. E ele é bom filho, ele é boa pessoa, ele pensa no bem do mundo, e quando ele se apaixona, ele faz de tudo pela mulher que ele ama. Que isso eu tenho críticas também, que eu achava que foi um pouco mal aproveitado também nas questões da luta. Realmente desperdiçado aqui o personagem do Império, porque ele é o cara mais forte da história. Tirando, lógico, depois que a protagonista ganha um poder do nada, mas vou falar mais disso na questão quando eu falar da história. Pra mim, ele é o personagem que mais acrescenta e foi o ator que teve mais trabalho, eu acho, nesse drama. Porque ele praticamente faz 5 personagens diferentes. Não sei como foi a logística dele pra isso, né? Mas ele deve ter tido um pouco de dificuldade aí pra controlar as 5 personalidades diferentes. Porque ele é um Império no início, ele é uma coisa. Aí ele vira aquele do fogo, o sem coração, o bandido. Aí ele vira aquele o galanteador, o Eren. E aí no final ele é o quinto, né? Como diz o terceiro príncipe, chama ele o tempo todo do quinto. Porque ele realmente vira uma quinta pessoa que não é nem aquele Império do começo, é a soma de todos os outros e mais um pouco, e ele se torna uma pessoa mais sentimental, mais flexível. Então ele teve vários personagens diferentes dentro da história, ele mandou muito bem em todos. Realmente o ator arrasou. Schnappi, das kleine Krokodil, kommt aus Ägypten. 让我睁不开眼睛。 Schnapp dich mich frei. E falando aqui como uma grande entidade, os 2 casais brilham na história o tempo todo. Maravilhosos, você não fica entediado, nem querendo ver mais de um casal do que do outro. Os personagens, os protagonistas carregam o drama nas costas, os casais carregam a história nas costas. Realmente é o que mais se destaca e o que mais contribui para que esse drama seja tão bom. É o trabalho dos personagens, desses 4 personagens e dos atores que realmente encantam e arrasam. Aí tá o meu grande problema com esse drama. Como eu falei, os personagens são muito bons, os atores são muito bons, mas se tem uma parte que eu acho fraca desse drama é a história. Muito fraca, comparando, por exemplo, com Ashes of Love. É muito inferior, não tem nada tão marcante como em Ashes, justamente porque é todo mundo muito fraco. Por mais que, por exemplo, em Ashes of Love a Imperatriz Celestial fosse uma vilã, nunca era tão forte ao ponto de controlar o marido. O Imperador Celestial tinha muito poder, tinha muita força. O Fada Peixe, pra enfrentar o pai, ele sabia que ele não era capaz, envenena ele. Nunca ninguém vence o Imperador Celestial. Mesma coisa em Eternal Love, a posição do Imperador Celestial, por mais que ele fosse babaca com Erroar, com a Sussu, alguma coisa, nunca esteve em questão. Nunca ninguém enfrentaria o Dom Juan de Jun. O Dijun mataria todo mundo nesse drama aqui com um peteleco. O Bajuê de Poesia de Amor Milenar também. A gente não tem nenhuma grande cena de ação ou de luta como a gente tem em Poesia de Amor Milenar, a cena da ponte. Tem em Eternal Love lá a Guerra do Muyan. Em Ashes of Love, cenas de batalhas maravilhosas do Fênix, é o deus da guerra. Nessa história aqui falta muito isso, peso, sabe, do poder. O que pra mim acaba tornando essa história inferior. Se a história fosse um pouco melhor, ele podia estar ali lado a lado com todos esses dramas que são os grandes dramas de fantasia. Porque eu acho que o mundo aqui é muito mal construído, mal explicado. Você tem essa aliança entre celestiais, o pessoal do vazio e o mundo humano. Aí você tem o mundo das bestas ali do lado, né? O clã das bestas, que é mais poderoso que o clã humano, mas não tá nessa aliança. Por quê? Então as coisas são bem mal explicadas, bem mal construídas, a hierarquia é muito jogada, a história peca nesse sentido, da construção do mundo não ser tão bem feita, é uma verdadeira bagunça e não faz sentido que aquelas pessoas estejam na posição que estão, se eles são tão fracos, se eles são tão fáceis de vencer, como no final acontece, e eu acho que o final não me agrada tanto por essa questão. Então a história, o ponto forte da história são os personagens principais, os personagens, por isso que eu acho que eles carregam a história e o drama nas costas, mas a história em si mesma acaba sendo uma história... ok. E até a Fada e o Demônio, em termos de história, é melhor do que essa história aqui. Eu acho que ficou um pouco bagunçado e um pouco mal explicado toda essa relação dos mundos, do que aconteceu. É tão ridículo, porque no final o Império criou a árvore e tal, as flores para salvar o mundo, e ele não contou pra ninguém, ele não deixou escrito pra ninguém. Ela fala, eu vi o decreto do antigo Império, cadê esse decreto? Por que não deixou essa história pra ninguém? Por que ninguém sabia disso? Pessoas tão sábias que passam conhecimento de uma pra outra, sabe? Tem umas coisas assim muito ilógicas, você casar humanas com pessoas celestiais, sendo que uma humana vive nada perto de um imortal.
E é humanamente impossível, tipo, a princesa lá tava estudando pra ser a princesa consorte do Império. Aí tá estudando a história do mundo celestial. Ela nem tem tempo de vida hábil pra estudar a história do mundo celestial, porque são coisas que existem eternamente, milênios, e ela não, sabe, não tem muita lógica. Por que esses celestiais e esse povo do vazio tá aceitando esse casamento que não é vantajoso de forma alguma? Na história em geral, falta sempre muita lógica. E a história realmente deixou a desejar. Tem muitas cenas boas, tá? Muitas cenas engraçadas. Se fosse escolher a mais engraçada, era difícil. Mas eu gosto quando o Império sai do castigo lá e dá aquela enfrentada no pai e vai embora com a Eta. É a minha cena favorita do drama. Quem敢动他？ 我带你走。 E quanto ao final, eu não gosto do final, né? Nem porque elas voltam como flor e não aparecem como humanas de novo. Eu acho também desnecessário esse final. Não tem por que não ter mostrado o retorno delas. Achei desnecessário. O drama já é uma bagunça, por que já não trouxeram logo elas de volta? Meu problema com o final é a questão de que ela do nada ganha um poder, a protagonista, e sai destruindo tudo e todos, e isso me incomoda porque não tem lógica. Por exemplo, o Império treinou anos para poder ter o poder que ele tinha, uma abnegação, um esforço para ter um grande poder. E ela não, ela ganha um poder do nada, assim, tal, agora eu sou a poderosa de tudo. E sai destruindo tudo com muita facilidade. Isso me irrita mesmo, que eu fico muito decepcionada com a parte da luta desse drama. É todo mundo muito nerfado, enfraquecido, para que a protagonista possa ser superior a todos do nada, assim, sabe? Eu acho que tem tantas coisas que você poderia ter feito melhor nesse final, nesse sentido. Porque há de que se ter um treinamento para você aguentar uma grande força, um grande poder. Pô, ela derrota o Imperador do Vazio muito fácil, derrota o Imperador Celestial muito fácil, é tudo muito fácil. E tudo que é muito fácil acaba não sendo marcante. Aí no final ela faz um grande sacrifício, a gente sabe que elas vão voltar, então... É aquele sacrifício que na verdade não é porque elas vão voltar à vida. Não tem aquele exército versus exército, aquela guerra versus guerra. Eu acho que tinha que estar todo mundo envolvido nessa luta. Eu sei que às vezes é legal, sabe, ver ela se vingando e matando todo mundo. Mas podia ser isso, mas feito de melhor forma, pra ser mais impactante, né? Mas é isso. Mas gente, eu tô aqui reclamando de várias coisas, mas eu gosto do drama. Eu amei o drama, mas eu amei pelos personagens. Eu acho que eles são o grande destaque da história. Então é isso, pessoal. Eu sei que eu reclamei de várias coisas aqui, mas é um drama que eu amo, eu amei, eu indico. É que eu queria que talvez ele fosse melhor. E eu queria que ele fosse ou no mesmo nível ou superior, mas ele não consegue chegar lá, sabe? Ser tão marcante e ser tão bom quanto o Ashes of Love. Infelizmente pro drama ele tem essa relação com Ashes of Love, então é impossível não comparar. É um drama bom, é um drama divertido, eu recomendo, eu amei, eu adorei, amei os personagens, mas eu esperava mais, sabe? Na realidade é isso. Me decepcionou um pouquinho tudo isso que eu já reclamei. Pecou. É bom, mas poderia ser ótimo. E é uma pena por esse lado, mas a gente ganhou aí mais personagens queridos que com certeza a gente não vai esquecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau.